eu convido a todos para que possamos juntos fazer a oração inicial, agora às 20 horas, abraçando a todos os ouvintes da Rádio Brasil Espírita, de Maceió, Rádio Web. Gostaríamos de abraçar a todos que estão na sala estudando o Espiritismo, da Rede Amigo Espírita, abraçar aos nossos companheiros da FEAC, a nossa casa aqui de Belo Horizonte, que estão sintonizados através do site feac.org.br. Chegou o nosso momento. Vamos orar. Convido a todos os ouvintes, a todos os amigos, para que possamos voltar no tempo. Naquele momento majestoso, incomparável, da estada de Jesus entre nós. Quando ele convida os discípulos e o povo para subirem a montanha, quando ele vai distribuir os pães e trazer a poesia das bem-aventuranças. Também nos ensinando a orar, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dê hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, à medida em que aprendermos a perdoar a quem nos ofende. Não nos deixe, Senhor, mais uma vez entregues às nossas quedas. Livra-nos, Senhor, do mal, pois o vosso é o reino, o poder e a glória, para sempre. Que assim seja. Rabi de nossas vidas, Jesus, irmão maior, abençoe, Senhor, o nosso programa. Abençoe essa santa doutrina que veio ao mundo para nos auxiliar, para te compreender, Senhor. Suplicamos que todos que se encontram sintonizados com os propósitos que são delineados no mundo maior para esta tarefa, possamos recolher a medicação necessária, os elementos que favoreçam o robustecimento da nossa fé, mas também te pedimos, Senhor, que o alimento espiritual que só o amor pode proporcionar seja veiculado no nosso trabalho, para que as diversas dimensões espirituais se intercambiam nesta frequência luz. E assim, Senhor, que possamos atingir os objetivos, o tempo de encerrar as atividades, sentindo paz em nossos corações. Sê conosco, Senhor Jesus, hoje, agora e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Querido amigo, ouvinte do programa Espiritismo, Evangelho e Educação. Mais uma vez estamos de volta para trabalhar nesse grande movimento que é o movimento proporcionado pela doutrina espírita. Aqui no nosso espaço, através desse programa em que nos intercambiamos nesta frequência da luz, da verdade, nós convidamos a todos
que não só nos sintonizemos, mas que também possamos participar endereçando perguntas, comentários. E nós convidamos você para interagir através do site redeamigoespírita.com.br, porque nós temos a sala conferência. E através do chat a gente pode se aproximar cada vez mais. Então você, ouvinte da rádio Brasil Espírita, que está em sua casa, que tem acesso ao computador, não deixe de se intercambiar conosco. E você que não tem, que está nos ouvindo pelo rádio, que você também participe, vindo em desdobramento, vindo em espírito, e nos abraçando a todos juntos, para que esse trabalho possa atender às suas necessidades. Por isso é que o trabalho ao vivo ele favorece para que os espíritos nos atendam em loco e na hora precisa. Então vamos manter a nossa sintonia através da prece, para que nós possamos veicular, desenvolver os conteúdos doutrinários que estão estabelecidos para a noite, mas também possamos trabalhar aspectos do nosso cotidiano que tem a ver com as nossas necessidades de ordem psicológica, moral, física, espiritual e etc. Então nós vamos, queridos irmãos, dar continuidade ao estudo que estamos realizando através da apostila da Federação Espírita Brasileira, iniciação ao estudo da mediunidade, no programa 1, no módulo 3, primeira parte, roteiro 2. Nós estamos trabalhando o papel da mente no fenômeno mediúnico. Então nós vamos fazer um link com as últimas semanas. Hoje nós estamos entrando na quarta semana estudando esse material. Lembrando que os tópicos principais eram o esclarecimento do papel da mente e do perispírito nas comunicações mediúnicas. E relacionar várias etapas que concorrem para uma manifestação mediúnica. Então, na última semana, nós trabalhamos alguns aspectos que relacionam a questão da prática mediúnica. Eu peço a vocês paciência que eu vou ler um pequeno texto para a gente sintonizar e dar continuidade no trabalho nessa noite. Não se esqueça, Jesus está te visitando. Receba-o com alegria, com fé, para que ele possa oferecer todos os recursos que nós necessitamos para o nosso crescimento. Vamos lá. A mente do espírito comunicante gera ondas mentais, ou seja, ideias, que poderão ser captadas e conduzidas pelo cérebro do médium aos componentes da reunião mediúnica. Sob a forma de palavras grafadas ou verbalizadas ou ainda de imagens transmitidas pela vidência. Nota-se que o cérebro do médium tem ação bivalente ou bipolar. Capta e transmite ondas mentais de si próprio e de outros espíritos. 2. Captado o pensamento do espírito comunicante pelo médium, inicia-se a comunicação mediúnica propriamente dita. O processo dessa comunicação pode sofrer interferências das ondas mentais dos integrantes encarnados do grupo mediúnico, do próprio médium, dos trabalhadores da equipe espiritual e do próprio comunicante. 3. Se os pensamentos dos trabalhadores encarnados são harmônicos, isto é, se a equipe se mantém ligada à comunicação do espírito, ajudando mentalmente o médium, o dialogador e o próprio espírito comunicante, o trabalho de atendimento ao espírito sofredor flui com tranquilidade. 4. Se, no entanto, o pensamento da equipe dos encarnados e dos médiuns vagueia dispersivamente ou de forma indisciplinada, a desarmonia se estabelece, tornando-se impossível a manifestação mediúnica dos espíritos. Ou, se esta ocorre, será distorcida, incoerente ou confusa. Assim, todos os componentes do grupo mediúnico devem vigiar suas emissões mentais durante o trabalho de intercâmbio espiritual, para que ocorram as comunicações previstas pelos orientadores espirituais.
Vou fazer uma análise rápida, começando do final. Vamos fazer um trabalho aqui a partir dessa última consideração, retornando àqueles princípios, esses 4 princípios, para que a gente possa partir para o papel do perispírito. Vamos lá. O texto vem dizer que todos os componentes da reunião mediúnica devem vigiar suas emissões mentais durante o trabalho desse intercâmbio espiritual, para que ocorram comunicações previstas pelos orientadores espirituais. Então você que está em casa, que nunca participou de uma reunião mediúnica, você que já teve algumas informações, e você que é membro da atividade psiquista, nós devemos lembrar que o objetivo de uma reunião de intercâmbio espiritual básico é provar a imortalidade da alma. Sim. Trazer para nós no grande laboratório que é a comunicação dos espíritos de uma forma mais objetiva? Sim. O objetivo de uma reunião mediúnica também visa ao atendimento espiritual às necessidades dos membros da reunião, ou seja, dos encarnados? Sim. Extremamente importante. Todos nós entramos e saímos da reunião renovados, portanto somos beneficiados por uma atividade que é movida pelo impulso da prece, da fraternidade, da igualdade, da liberdade, da espiritualidade. É um trabalho sério, é um trabalho que não sofre solução de continuidade. Portanto, estamos semanalmente, quando a periodicidade é semanal, semanalmente, eu vou até brincar dizendo, religiosamente estaremos na atividade. Com chuva, sem chuva, com chuva de canivete ou sem chuva de canivete. Estaremos lá. E eu costumo dizer, no dia da reunião mediúnica, o médico vai marcar consulta para mim lá para o outro dia. Porque eu não vou, a não ser que eu tiver perrengue demais, como dizia aqui antigamente, à beira da desencarnação, porque senão eu não vou não. A minha prioridade é a reunião mediúnica. Se a minha esposa fizer aniversário, eu vou comemorar com ela depois da reunião mediúnica. Se o meu filho vai ter uma formatura no dia, eu chego lá depois. E aí vai. A Casalbel, mas você está sendo radical. Não, não estou sendo. Eu estou dizendo que a prioridade, por exemplo, a minha reunião de intercâmbio, a que eu estou vinculado há muitas décadas, ela funciona na segunda-feira. Então, segunda-feira não preciso marcar nada que eu não vou não. A não ser num caso realmente muito importante e que não tenha como a gente driblar. Por quê? A minha assiduidade, que é regida por uma pontualidade, que é uma atividade mediúnica, você não chega em cima da hora. Você chega em cima da hora, a não ser que você saia do seu trabalho lá, que é a prioridade, seu chefe te liberou mais tarde, você vai chegar lá, talvez até um pouco atrasado. Tá, aí é diferente, você pegou um trânsito, tarará. Mas, normalmente, nós devemos chegar na atividade mediúnica ou em qualquer atividade doutrinária espírita pelo menos meia hora antes. Para que você possa, inclusive, auscultar, sentir o ambiente e se adequar a ele. E se ajustar à ambiência. Portanto, eu estou falando aqui de disciplinas, ok? Mas essa disciplina também é psíquica, ela é mental. Você tem que estar vinculado ao trabalho. Você deve se preparar para o trabalho. Você precisa de um regime alimentar. Você não vai comer qualquer porcaria. Você não vai empaturrar o estômago com uma série de alimentos complicados que vão exigir um esforço psíquico para a digestão, o que vai criar dificuldades no desenvolvimento psíquico seu durante a reunião mediúnica, porque é uma reunião de psiquismo, é uma reunião psiquista. Você estará dialogando, conversando, estudando, ouvindo, mas há também todo um procedimento que exige de você uma atuação mental importante, eficiente. Então nós precisamos de nos sintonizar com o trabalho. E essa sintonia, o ideal é que ela não se faça apenas no dia da reunião, que a gente possa ter um vínculo, um compromisso espiritual com essa atividade ao longo da semana. Na hora do
das dificuldades, vamos lembrar do grupo mediúnico que pode estar nos sustentando diante de uma dificuldade que vamos enfrentar aí na vida. Por quê? O grupo mediúnico no qual nós participamos de encarnados, ele também é uma expressão de um grupo espiritual de desencarnados que compõe todo esse conjunto, toda essa engrenagem. Então, muitas vezes, até o grupo mediúnico, os amigos, psicologicamente funcionam até de uma forma que nós possamos encontrar até um certo piso, uma viga de sustentação, para que a gente possa sintonizar com o mundo maior. Aí vem uma questão importante. Nós estamos falando de um trabalho coletivo. Então imaginem todos nós, que somos membros de uma atividade como essa, dessa envergadura, todos nós compromissados com esse trabalho, com uma performance assim, um pouco parecida, sintonizada, afinizada com esses propósitos do atendimento espiritual na casa espírita através da reunião mediúnica. Nós vamos estar como que criando um feixe de varas, né? Nós vamos estar nos unificando, e o que vai efetivamente qualificar a reunião mediúnica, porque o outro objetivo da reunião também é atender aos espíritos em sofrimento. Então a nossa reunião, por exemplo, de intercâmbio e enfermagem espiritual, que também eu designo como uma reunião de tratamento amor, ou de terapêutica amor, como vocês queiram, é uma reunião que, criada essa ambiência, não vão aproximar apenas os espíritos benfeitores que estarão felizes com todo esse movimento que vai promover o bem, mas também estaremos recebendo aquelas almas, aqueles corações que se encontram em dificuldade no mundo espiritual. Estão desesperados, estão perdidos, não sabem que desencarnaram, de repente querem se aproximar dos encarnados, mas numa condição ainda complicada, necessitando de esclarecimento. Como também existem espíritos que estão completamente dementados no mundo espiritual. Existem espíritos que estão assim atordoados, estão perdidos, estão, em alguns casos, embotados, adormecidos, desencarnados e continuam lá vinculados a um sono profundo. Então, toda esta conjuntura de sofrimento, sabe, elas podem ser, de uma certa forma, minimizadas com uma atividade mediúnica como essa. Então, quando a gente se fala em reunião mediúnica, a gente muitas vezes só fica pensando nos espíritos que vão se comunicar, trazer um recado, uma carta, uma psicografia, uma orientação. E nós aqui estamos também dizendo das reuniões em que vamos atender os sofrimentos. Embora hajam reuniões mediúnicas só com o objetivo da psicografia, por exemplo, das orientações, como existem reuniões específicas para irradiação, reúnem-se grupos para orar pelas pessoas, pelos sofredores, por aqueles que estão com os nomes registrados no atendimento da casa, grupos que se reúnem para orar, para sustentar o movimento espírita, a sustentar a própria casa espírita, como também existem reuniões de ectoplasmia, reuniões chamadas de materialização, reuniões em que os grupos criam a periodicidade, a disciplina, e ali, através de um mecanismo extremamente importante de oração, de preparo, de jejum, oferecem recursos magnéticos, os encarnados, e esses recursos ectoplásmicos são trabalhados para atender a sofredores, e pode haver, inclusive, até materialização dos espíritos, voz direta, materialização no seu sentido de partes do corpo dos espíritos, podem se materializar por inteiro, embora essas atividades são mais raras, não tão frequentes, porque um dispêndio energético para que um espírito se materialize, eles preferem utilizar esse quanto, essa carga energética, não para apenas
ficar contando, apresentando, provando a realidade espiritual. Mas eles utilizam isso de uma forma muito mais produtiva para minimizar a dor dos sofredores. Nós participamos de atividades como essa há muitas décadas. Já tivemos a oportunidade de ver muitas coisas bonitas. Já vimos muitos tratamentos, curas obtidas. É um trabalho que eu, particularmente, tenho um carinho. Quando eu falo, eu costumo até me emocionar quanto a tantas coisas que nós já presenciamos nessas atividades. Então, existem outras modalidades de reunião, mas nós estamos querendo aqui partir desse final para dizer quanto à importância de um grupo harmonizado, de um trabalho ajustado. E a gente sabe que esse ajuste, afinar essa engrenagem, essa instrumentalidade, exige tempo, exige uma condução experiente, exige um comprometimento do grupo, inclusive para criar uma ambiência amiga, uma ambiência amiga entre os próprios tarefeiros. Isso é extremamente importante, porque aonde tem amizade, as flores da caridade se robustecem, né? Se agigantam e trazem para nós notas extremamente importantes para o atendimento a todos que sofrem. Enfim, se vocês observarem, nós estaremos o tempo todo aqui falando da mediunidade, dos mecanismos, mas vamos estar trazendo também para o plano operacional da vida, porque o mundo, nós vamos encontrar aí fora todo tipo de sofrimento, de doenças, de misérias morais, falências psicológicas, e a nossa atividade espírita, ela sempre concorrerá para a promoção do bem. Lembrem que o nosso estudo da quinta-feira, o nosso programa, ele leva o título Espiritismo, Evangelho e Educação. Portanto, eu posso aqui também dizer que um objetivo de uma reunião mediúnica é a educação espiritual de todos nós. Educar a sensibilidade. Mas educar a fala, educar o jeito, educar o trato com o semelhante. Tudo isso a gente vai ter oportunidade de encontrar numa casa espírita. Ok? Bom, então, fica aí claro que os pensamentos precisam de estar focados para que não haja distorções, incoerências ou confusões no ambiente que, por certo, vão influenciar de uma forma negativa nas comunicações mediúnicas, por exemplo, que possam acontecer durante a atividade. Ok? Então, por exemplo, se é uma entidade enferma, se ele, ao ser trazido para o tratamento durante a atividade, encontra um ambiente confuso, não tenha dúvida que a espiritualidade pode chegar até a entender que não cabe uma vinculação mais profunda, e vão procurar núcleos que vão atestar maior capacidade. Não é isso? Maior, vamos dizer assim, maior efetividade, afetividade no próprio processo do atendimento. Agora, se é uma comunicação, por exemplo, de um amigo espiritual que quer trazer uma orientação, as dificuldades, o desequilíbrio ambiente, por certo, há de desequilibrar aquela mente que deveria refletir, captar a onda mental que vai partir do comunicante. E com isso, não tenha dúvida que nós podemos sofrer bastante com essas interferências na comunicação. Por isso, queridos amigos, que eu gosto de falar desse assunto de uma forma muito prática. Uma boa reunião mediúnica, ou seja, uma reunião mediúnica produtiva, ela vai dizer por si só da sua qualidade, pelo bem, pela paz, pelo equilíbrio, pela saúde, pelo estímulo, pelo consolo que a ambiência espiritual oferece. Ok?
costumamos encontrar num comportamento humano, assim, manifestações assim fantásticas, né? Você vê o comportamento tudo ajustado, sem nada dizer, mas no plano espiritual se percebe muitas vezes uma certa confusão ambiente, um certo peso, e que efetivamente acaba trazendo para os componentes dificuldades outras. Ou seja, sem comprometimento moral, sem uma busca de elevação dos propósitos de vida, a redundância no trabalho vai ser inequívoca, não tenha dúvida. Aí entra o inesquecível ensinamento de Jesus, que conhece as árvores pelos seus frutos. Nós estamos vendo algumas participações, eu gostaria de agradecer aos nossos irmãos, que, como a Angélica de Coronel Fabriciano, o Arnaldo de Santa Rita de Sapucaí, que está aí nos ajudando no chat, não é? A Maura Ferreira de Miranda, a Gilda de Fortaleza, a gente está tendo a participação do Hilari de Candeias, Minas Gerais, Candeias, terra boa, né? Terra da iluminação. Minha querida amiga Ivana, aqui do Centro-Oriente, trabalhei muitos anos com ela, ela é de Candeias, como Vânia Moreira, de Candeias, grande amiga, fundou uma casa espírita, aí agora eu me esqueci o nome, já tive com ela aí nesta casa. O Ivadir de São José do Rio Preto, Ivadir, vamos estar aí, dia 29 de setembro, vamos estar nessa região aí. A Giane de Uberaba, todos vocês que se encontram no chat, participando conosco. Tem tantos nomes que a gente até se perde aqui. O Léo de Anápolis, como a Creuza lá de Leiria, Portugal. Ok? O Arnaldo está pedindo que a gente comente a pergunta da Maura. A Maura está questionando assim, se um ser vivo está obsidiando outro ser vivo, ou seja, um encarnado obsidiando outro encarnado, ele pode participar da reunião trabalhando? Você está dizendo quem? O que está obsidiando ou o que está sendo obsidiado? É uma pergunta interessante que ela está fazendo. O Clair está dizendo, né? Um ser encarnado pode obsediar outro ser encarnado? Mas não tenha dúvida. Isso é o que mais a gente encontra na sociedade. Você quer ver uma característica de obsessão de encarnado para encarnado? É um obsessor chamado ciúme. Tem um outro obsessor chamado inveja. Tem um outro obsessor chamado disputa. Tem outro obsessor chamado orgulho, egoísmo. São obsessores que a gente utiliza como recursos aqui no plano terreno. Não é verdade? Isso é para a gente refletir. Então nós temos a obsessão que se dá de encarnado para encarnado, né? Encarnado para encarnado, o outro não deixa o cara fazer nada, ele está no pé dele. Aí ele fala assim, sai de mim, tem umas histórias assim, né? Então nós temos a obsessão também que se dá de desencarnado espírito para desencarnado espírito. Pode acontecer? Muito mais comum do que se imagina. Vocês se lembram do livro de André Luiz, Libertação? A história do Gregório? Naquelas regiões complicadas do mundo espiritual, onde que espíritos trabalham lá, perseguem em nome da justiça. O companheiro pisou na bola aqui na Terra, vai para lá. Passa por tribunal, tem juiz, tem tortura e tudo mais. Então isso é um processo extremamente obsedante, né? E existe a obsessão que se dá de desencarnado para o encarnado. Também muito comum na nossa sociedade. E também existe a obsessão do encarnado para o desencarnado. Aí eu gosto de brincar dizendo, a viúva não deixa de passar o terno do marido até hoje. E tem 32 anos, 6 meses e 7 dias que ele desencarnou. Até hoje ela passa o perfuminho lá no paletó dele, coloca uma rosa lá no guarda-roupa e cuida porque ele é dela e ninguém tasca. Então, é uma brincadeira carinhosa que eu estou fazendo só para a gente dar um sorriso. Queridos amigos,
Hoje nós estamos muito felizes com o trabalho, com a participação de todos, mas chegou o momento da gente fazer um primeiro intervalo, porque nós temos que chamar os nossos amigos que participam, sustentando o nosso trabalho. Queridos amigos, estamos de volta com a segunda parte do nosso programa Espiritismo, Evangelho e Educação. Para nós é um motivo de muita alegria e vamos iniciar essa segunda parte trazendo algumas questões que foram levantadas no chat. A nossa amiga Cleusa, de Leiria, Portugal, está questionando assim: quando é quebrada a harmonia em uma reunião mediúnica, como fica ou o que pode acontecer com o médium? Bom, é necessário a gente lembrar que o trabalho da educação mediúnica é um trabalho de extrema importância para o médium. O médium precisa de estar pronto para todos os desafios que ele encontra no seu caminho. A reunião mediúnica é um exercício para ele se preparar para a mediunidade na vida. Então imaginemos os desafios que nós enfrentamos nos lares, na sociedade, enfim. E quanto médiuns, quanto seres humanos, quanto espíritos, nós temos que aprender a utilizar o recurso da prece, os recursos que envolvem o nosso conhecimento, para que a gente possa aprender a sintonizar com aquela ambiência que seja importante para o nosso crescimento. Então somos pegos de surpresa na vida em muitos acontecimentos. E isso pode acontecer, pode se dar também na própria atividade mediúnica. Podemos ter um impedimento, podemos ter uma situação surpresa em que todos poderemos nos ver com uma adversidade para resolver. Então, tanto o médium, quanto o dirigente, quanto os que eu brinco chamando de os vibracionais ou os médiuns de sustentação, todos nós precisamos estar preparados para a quebra dessa sintonia, dessa corrente do bem. E pode acontecer sim. Então nós temos que estar bastante atentos. Bom, então a gente quer dizer o seguinte, que todos nós precisamos efetivamente criar então esse fortalecimento íntimo, não é? Que vem através do preparo, do estudo e da frequência nas tarefas que o médium precisa de exercer concomitante à sua atividade mediúnica. Então eu quero dizer com isso o seguinte: o médium vai ser muito difícil para ele encontrar essa viga de equilíbrio constante se ele tem apenas a atividade naquele dia específico que é o dia da reunião mediúnica. O ideal é que ele tenha uma disciplina de estudos diário, que seja o tempo que for, uma leitura preparatória de manhã, à noite, ou que ele esteja procurando seus intervalos estar lendo obras que possam criar um elan, uma sintonia maior. O médium precisa eu bato muito nessa tecla, o médium precisa de uma atividade em que ele possa ouvir alguém, assistir palestras, participar de grupos de estudos. É extremamente importante para que ele encontre esse fôlego necessário. Não é? Como o Fábio está questionando como fazer para melhorar a concentração nas reuniões mediúnicas, Fábio, é nesse sentido que eu estou falando agora e vou continuar. Por exemplo, uma atividade em que você, o médium, esteja diante do sofrimento, visitando um hospital, dando um passe, frequentando uma atividade beneficente, seja ela qual for. Mas, ou seja, nós temos que aprender a equilibrar. Fazer o evangelho no lar, uma reunião pública. Chico Xavier falava do valor de uma reunião pública. Quando muitas vezes eu costumo bater dizendo que nas reuniões públicas dos centros espíritas é raro você encontrar dirigentes, é raro você encontrar trabalhador. Geralmente você vai encontrar lá na reunião pública
é aquele grupo que está chegando. Porque nós que estamos aí há muito tempo na tarefa, a gente não valoriza a reunião pública. E o Chico Xavier falava sobre a importância dessas atividades, né? Então, como um processo de revitalização, um processo de renovação das próprias questões estruturais, físicas, psíquicas. Então, são pontos que nós precisamos de refletir, né? Então, eu estava falando aqui sobre a frequência na reunião, o estudo, as atividades assistenciais. Tudo isso vai favorecer para que possamos, então, vamos dizer assim, criar essa ambiência básica de sustentação para que nós possamos cada vez mais nos encontrar naquela condição de estar exercendo a tarefa mediúnica com, vamos dizer assim, com qualidade, com eficiência. O Simplício está dizendo assim, o médium deve ser receptivo ao seu grupo de trabalho, não só depositando confiança para entregar seu trabalho, como também para debater os seus resultados, a fim de realizar correções e ajustes necessários. É isso aí, Simplício. Muito bem a sua colocação. Eu agradeço, viu, querido amigo aí de Bento Gonçalves. Por isso é que todas as nossas atividades mediúnicas, eu encerro-as convidando o grupo para que possamos fazer uma avaliação. Eu escuto todos. Como que foi a reunião para você? Alguma coisa a dizer? O médium? Você sentiu dificuldade quando o esclarecedor veio atender uma entidade comunicante? Você se sentiu bem? Se sentiu sustentado no desenvolvimento da reunião? Teve algum ponto da reunião que te fez mal? Que você não se sentiu à vontade? Alguma fala nossa que foi desajustada no momento impróprio? Tudo isso é trabalhado por nós. Obviamente que são avaliações bem objetivas que a gente faz, mas nós damos oportunidade para todos. Agora, periodicamente, nós não fazemos a reunião mediúnica. A gente faz uma atividade chamada de atividade avaliativa, onde nós, no mesmo horário da reunião, a gente faz a prece, faz uma leitura evangélica ali para harmonizar o ambiente, e depois a palavra é solta. Cada hora um fala, obviamente dentro da disciplina, da organização, mas nós vamos estar dizendo como que nós nos sentimos dentro da atividade. Ok? Isso é extremamente importante. E geralmente eu costumo perguntar assim para o pessoal: qual é o sentimento que você tem para vir para a atividade mediúnica? Você vem feliz? Ou você vem na base da obrigação? Se tiver vindo na obrigação, nós precisamos de rever conceitos. Não faz nada debaixo do guante. Não. Porque um trabalho desse é um trabalho tão bonito, tão extraordinário, e tão necessário para o meu crescimento, que eu vou para a atividade mediúnica soltando foguete. É o dia mais feliz da minha vida. É o dia da reunião mediúnica. Embora, quando termina a minha segunda-feira, o dia mais importante para mim passa a ser terça. Porque à noite eu estou na sala estudando Espiritismo. Fantástico, me preparo, sintonizo, acabou. 9h30, prece final. Eu já começo a me preparar para a atividade da quarta-feira que eu tenho lá na FEAC, que é a atividade do tratamento, dos passes que eu participo. Aí terminou, aí a gente vai nessa dinâmica. Todas as reuniões, todas as atividades são importantes. Nós precisamos de trabalhar com elas dentro de um contexto assim, de muita alegria. Não é isso? Então, aí eu vou aproveitar o Arnaldo que está dizendo que todos os dias nós temos reuniões mediúnicas aqui na sala estudando Espiritismo. E tem muita gente participando, de pelo menos 3, você é um deles. Vocês têm dúvida que o nosso estudo é uma atividade mediúnica? Tem aí? Eu pergunto. Você que está em casa. Você que está em casa, nesse momento, nós estamos falando de mediunidade. Nós estamos manipulando energia? Você está tendo alguma prova?
Está sendo tratado algum assunto aqui que está batendo exatamente com a sua necessidade? Como é que terminamos a tarefa? Nós nos sentimos bem? Ficamos felizes, mais leves? Então, a Marinalva de Santana Melo está dizendo, eu não tenho dúvida disso. O Léo de Anápolis, não tenho dúvida. A Cleusa está dizendo, bingo. Bom, tem muitos anos que eu não jogo bingo. Cleusa, me conta aí o que você quis dizer aí no chat. A Miriam Denise está dizendo, eu tenho dúvida, ou tem certeza. O Machado de Porto está dizendo, tem certeza. A Gilda de Fortaleza também confirma, certamente. É isso aí, gente. Agora, a atividade mediúnica na casa espírita, ela tem uma conotação muito especial. E por isso que nós precisamos nos preparar para exercê-la com bastante qualidade. Ok? Bom, então, a gente observou aqui que os pensamentos dos trabalhadores encarnados são harmônicos, devem ser, né? Isto é, se a equipe se mantém ligada, a comunicação do espírito ajudando mentalmente o médium a dialogar, o dialogador e o próprio espírito comunicante. O trabalho de atendimento ao espírito sofredor flui com tranquilidade. Queridos amigos, nós já escutamos tantos depoimentos, né, de entidades se comunicando, dizendo assim, muitas vezes frases, abordagens assim bem sucintas. Estou aqui me sentindo como há muito não sentia. Que Deus os abençoe. Fui. Tchau. Só de participar da engrenagem já é o suficiente para o indivíduo se despertar. Para ele entender qual é o desafio dele diante do seu projeto de vida lá no mundo espiritual. Ok? A Marinalva está dizendo, eu só tenho uma dificuldade na reunião mediúnica, é fazer prece. Sou muito envergonhada. Marinalva, você está escalada para fazer a prece final. Arnaldo, lança a mão aí do recurso. Vamos convidar a Marinalva para estar conosco. Né? Quando falam isso para mim, o pessoal fala, trabalhar com o Beto é mó fria. Porque a gente não pode falar das dificuldades, não, porque ele já põe a gente no trecho. E é assim mesmo. Com todo respeito, tá, Marinalva? É carinhosamente que a gente está dizendo. Você só vai vencer a sua inibição fazendo a prece. Ah, Casa Aberta, mas minha prece é tão feia. Eu falei assim, minha amiga, minha amiga, não tem prece feia, prece bonita. Existe manifestação de um coração. E essa manifestação do coração, ela fala por si só. E a prece você não faz para os outros ouvirem. A prece é manifestação da alma com o Criador, para o Criador, aguardando do Criador as suas respostas. Né? Então, Marinalva, você está dizendo, eu não sei me dirigir a Jesus. Você está se dirigindo a Jesus agora, Marinalva? Né? Você está, nesse momento, conversando com Jesus, minha amiga? O que tu está fazendo aqui conosco? Você não veio aqui brincar, você não veio aqui passear. Você chegou aqui com um propósito muito sério. E você está sendo respondida de acordo com a sua busca. Então você não conversa com Jesus com palavras. Palavras, mantras, muitas vezes são repetições intelectivas. E que muitas vezes a gente até utiliza, como eu utilizei, por exemplo, a prece do Pai Nosso, porque ela é um mantra fantástico. Mas se eu fizer apenas na elaboração mental, ela pode até ser um ponto de luz para muita gente, porque o indivíduo sintonizou com ela pelo coração, mas eu continuo em frangalhos, eu continuo pobre, eu continuo miserável de luz, se eu estou fazendo a oração só em nível de intelectualidade. Ok? O Arnaldo está perguntando assim, a sala de reunião, no caso a reunião mediúnica, pode servir para outras atividades? Na realidade é uma pergunta da Gilda.
Eu queria contar para vocês o seguinte. Certa feita, trabalhando na União Espírita Mineira, a gente fizemos um seminário, a nossa equipe, numa determinada região do estado, e foi uma atividade voltada para tratar das reuniões mediúnicas. Em determinado momento nós comentamos, né, que o ideal é que a gente tenha uma sala para reunião mediúnica, só para a sala só para atividade mediúnica. Quando foi na segunda-feira, isso foi no final de semana, na segunda-feira, o nosso presidente Honório Abreu me telefonou. Eu disse, Carlos Alberto, estou precisando falar com você. Dá uma passadinha aqui na União. Aí a gente tinha essa prática, né? Muitas vezes ia lá bater papo, conversar de assuntos doutrinários ou alguma estratégia de trabalho. Aí eu cheguei lá, o Honório com aquela... Era um gentleman, um educador por excelência. Ele conversou comigo, bateu papo, rodou. Nós ficamos umas 2h30 conversando. Ele falou assim, pois é, né, Beto? E engraçado, né? Aí o assunto foi puxando para a mediunidade. Aí, de repente, ele virou para mim e falou assim, pois é, a gente observa a pujança do movimento espírita que é sustentada com aqueles núcleos mais simples, daquelas regiões mais carentes, e que fazem um espiritismo tal qual legado por Allan Kardec. E vivem o evangelho tal qual ensinado por Jesus. E muitas vezes, né, Beto, ele falou assim comigo, muitas vezes é uma casa espírita que tem um cômodo. Aí esse cômodo é utilizado para evangelização, para reunião pública, para reunião mediúnica. Tem costuma ter um biombozinho ali, abre uma cortina, fecha a cortina, divide o ambiente. É um espaço só. Olha que maravilha, né, Beto? Você já imaginou se a gente tivesse que ter um cômodo só para isso, só para isso, só para isso? O que seria dessas casas? Aí ele foi falando, e eu falei assim, gente, engraçado, esse assunto não é novo, não. Eu fui ouvindo aquilo, ele falou assim, pois é, né, Beto? Agora você já imaginou se a gente, como União Espírita Mineira, Federativo Estadual, se a gente chegasse aí no movimento espírita para falar para essas casas, como que elas têm que funcionar? Que autoridade que nós teríamos, sendo que são núcleos que trabalham com o que podem. O espaço é aquele. Não é, meu querido Carlos Alberto? Eu falei, professor Honório, peraí, você deu essa volta toda? Meu filho, eu dei essa volta toda porque você foi lá numa região tal e falou que tem que ter uma sala só para reunião mediúnica. Jesus amado. Eu não sabia se eu estava com vergonha de ter falado o que eu falei, mas não foi com o objetivo de dizer que tinha que ser daquele jeito. Ou se eu fiquei com vergonha da capacidade educacional dele, a nobreza de um líder que nos ensinava evangelho com este comportamento, embora fosse um excelso instrutor de evangelho. Queridos amigos, dirigentes espíritas, ele estava lidando com uma alma carente, necessitada de aprendizado. Ele poderia ter conversado comigo em 5 minutos e ter esclarecido e acabou, ele era o chefe. Mas não. Ele sentou no banco comigo para que eu me sentisse confortado e pudesse, num momento assim de troca de amizade, de experiência, ouvir dele o ensinamento. Não esqueço disso jamais. Deu aí? Então, o núcleo mediúnico, se a gente tivesse uma sala só para atividade mediúnica na casa espírita, faz a reunião e tranca a sala. Mas eu queria contar para vocês que na minha FEAC, a casa espírita, minha casa, né? No seu sentido, minha, porque eu me sinto membro de uma família, na nossa FEAC, o espaço que a gente tem é multiuso. E eu pergunto para vocês, a nossa reunião deixa de ter qualidade? Deixa não. É uma atividade que promove a paz das pessoas.
que promove a felicidade de muita gente. Então, queridos irmãos, nós estamos discutindo aqui que na comunicação espírita, nós precisamos de lutar pela harmonização interior. Nós temos práticas importantes, disciplinas imprescindíveis. Nós precisamos de um espaço, precisamos. O ideal é que nós tenhamos bons líderes, educadores, que nós tenhamos amizade, que nós tenhamos fraternidade. Por isso que eu falo para o dirigente espírita, como que ele vai poder analisar as comunicações, avaliar a conduta dos médiuns, se ele não conhece os médiuns? Eu fico imaginando as casas que trabalham com volumes altíssimos de trabalhadores. Como que os dirigentes conseguem administrar isso? Eu oro por eles, porque o ideal é que a gente tenha muitos pequenos núcleos espíritas. Muitos pequenos núcleos espíritas. Porque não adianta a gente trabalhar com a quantidade e não ter a qualidade devida. E aí, muitas vezes, até a prática espírita, ela perder-se diante de uma dinâmica burocrática, de atendimento em massas, em massas, em massas. Então são pontos que eu gostaria de discutir com vocês de uma forma muito carinhosa, porque nós estamos num espaço democrático, onde todos podem se manifestar. Nós temos aqui pessoas que não trabalham em casa espírita, pessoas que trabalham em núcleos pequenininhos, como a FEAC, pessoas que trabalham em casas de várias dimensões, de vários tamanhos, com várias dinâmicas. Agora eu queria dizer uma coisa que vem ao meu coração. Independente da dinâmica, do tamanho, da quantidade, a orientação é uma só. A busca da harmonia, preconizada por Allan Kardec, que deve ser respaldada pelo esforço, pela disciplina. E a vivência evangélica, seria até redundante falar dela, não é mesmo? Para tudo isso, para que a gente possa entender que a mente é refletora, que o papel da mente é captar, decodificar e ofertar. A dinâmica da mente funciona tanto para o dirigente espírita, para o esclarecedor, alguns chamam de doutrinador. Arnaldo Rocha falava conosco, doutrinar o quê? Nós precisamos de ouvir. Aí eu conversava com um companheiro da Rede Amiga Espírita, que ele falou que lá no centro espírita dele, ele é médium. E que fica impressionado, os espíritos vão se comunicar, o André está aí conosco, o André de Severino. André, anota na agenda aí, amigão, dia 29 nós estamos aí com vocês, hein? Em Jales, São José do Rio Preto. Vamos estar juntos, hein? Vamos comer aquele peixe lá do Paulo. Dessa vez nós vamos escapar, não. Mas vamos pensar o seguinte, meu amigo. Vamos pensar que o papel da mente é o mesmo, independente da posição que nós ocupamos. Dirigentes, médiuns, esclarecedores, sustentadores, né? Ou de sustentação, vibracionais, como queiram. Como também o papel do psiquismo é o mesmo lá no mundo espiritual. Ok? Mente, capta, reflete, oferece. De acordo com a nossa vontade, do nosso esforço, nós vamos posicionar o espelho para refletir o que é importante. Um companheiro me disse assim, estou sofrendo para educar a mediunidade. Estou dando passividade, tem hora que eu não suporto, eu não aguento. Quando eu assusto, eu já estou em transe. Então, nós estamos atendendo esse companheiro. Inclusive, levamos o mesmo para ser tratado lá dentro da atividade mediúnica. Não são todos os casos que você pode levar, mas alguns nós levamos e acompanhamos, porque eu coloco o olho no olho do paciente. Tem pacientes que não podem, porque não dão conta de ficar muito tempo no ambiente fechado, outros não podem nem
não tem suporte, não tem estrutura psicológica para ver um transe de uma entidade enferma. Não tem maturidade. Então o indicado é que o paciente não participe das atividades. Mas toda regra tem exceção. E nós acompanhamos caso a caso, porque o nosso núcleo é pequeno e me permite atender com uma pseudo-qualidade. Ou uma suposta busca de qualidade. Não sei se eu me fiz claro. Então, olho no olho, eu acompanho o indivíduo. Então, eu disse para ele há poucos dias: o seu trabalho conosco aqui não é permitir a manifestação. Você vai aprender a contê-la. Ele está numa condição que ele vai alcançar isso pela busca, pelo equilíbrio que a gente sabe que ele está lutando, pelo estudo, pelas leituras, porque tem alguns pacientes que não dão conta, ou que vão precisar de outras terapêuticas, inclusive com acompanhamento médico, medicamentoso, para darem conta. Mas eu disse, como eu repito para todos os médiuns que trabalham conosco, o primeiro movimento para o médium se educar é o silêncio, é a busca do equilíbrio interior, que vai se dar através de disciplinas sérias, de dedicação, de entrega. Porque geralmente o médium quer falar, ele quer se mostrar, ele quer apresentar, e esse é o ponto que nós precisamos de observar. O Arnaldo está falando em moralidade. Moralidade. O que ele quer dizer com moralidade? Se eu conheço um pouquinho o Arnaldo, ele vai me dar licença para falar. Não é colocar um cinto de castidade no indivíduo em todos os sentidos. Porque costumamos também rotular comportamentos e entrar em painéis que não são importantes. São muito mais práticas religiosas que camuflam ou que aprisionam e que não resolvem. Pode resolver durante um tempo, mas depois a panela de pressão explode. Nós precisamos de trabalhar com o indivíduo, primeiro, para que ele reconheça os seus limites. E para que ele trabalhe em busca do ouvir, do aprender, lidar com humildade e aprender, acima de tudo, a entregar para Jesus o que não nos compete resolver. Infelizmente, queridos amigos, eu preciso de fazer mais um intervalo. Eu os convido para beber uma aguinha. Daqui a 1 minuto e meio nós estamos de volta para dar continuidade ao programa Espiritismo, queridos amigos. Nós vamos voltar para a última parte do nosso programa Espiritismo, Evangelho e Educação, com o tema de hoje, Papel da Mente no Fenômeno Mediúnico, parte 4. Nós vamos agora, nesse último momento, trazer uma reflexão que está sendo ofertada para todos nós pelo benfeitor Emmanuel e que foi registrada como uma palestra proferida no dia 28 de abril de 1855 e que vocês vão encontrá-la no livro Instruções Psicofônicas, que foi organizado pelo nosso querido Arnaldo Rocha. E ela é intitulada Trio Essencial. Palavras de Arnaldo Rocha. Na reunião da noite de 28 de abril de 1955, Emmanuel, quem senhoreou as faculdades psicofônicas do médium, transmitindo-nos instruções acerca da constituição de elementos para o êxito nas tarefas de intercâmbio com o mundo espiritual. Vamos lá. Meus amigos, Jesus conosco. O êxito da reunião mediúnica, como corpo de serviço
no plano terrestre, exige 3 elementos essenciais: o orientador, o médium, o assistente. Nesse conjunto de recursos tríplices, dispomos de comando, obediência e cooperação. O primeiro é o cérebro que dirige. O segundo é o coração que sente. O terceiro é o braço que ajuda. Segurança e a ponderação do cérebro, seremos arremessados irremediavelmente ao desequilíbrio. Sem o carinho e a receptividade do coração, sofreremos o império do desespero. Sem o devotamento e a decisão do braço, padeceremos inércia. Contudo, para que o trio funcione com eficiência, são necessários 3 requisitos na máquina de ação em que se expressam: confiança, bondade e harmonia. Harmonia que traduz a disciplina, ordem e respeito. Confiança que signifique fé, otimismo e sinceridade. Boa vontade, que exprime estudo, compreensão e serviço espontâneo ao próximo. Não podemos esquecer ainda que essa máquina deve assentar-se em 3 alicerces distintos: aperfeiçoamento interior, oração com vigilância, dever bem cumprido. Obtida a sintonia nesse triângulo de forças, poderá então a espiritualidade superior, através de fatores humanos, empreender entre os homens encarnados a realização dos seus 3 grandes objetivos: elevação moral da ciência, esclarecimento da filosofia, liberdade da religião. Com a ciência dignificada, não trairemos no mundo o ritmo do progresso. Com a filosofia enobrecida, clarearemos os horizontes da alma. Com a religião liberta dos grilhões que lhe encandeiam o espírito glorioso às trevas da discórdia e do fanatismo, podemos distender o socorro e a beneficência, a fraternidade e a educação. Reunamo-nos nas bases a que nos referimos, sob a inspiração do Cristo, nosso Mestre e Senhor. E as nossas reuniões mediúnicas serão sempre um santuário de caridade e um celeiro de luz. Que lição extraordinária! Aqui Emmanuel organizou, objetivou, numa síntese transcendente, tudo que nós tentamos falar com muitas palavras durante 4 semanas. Foram 4 estudos em torno do papel da mente no fenômeno mediúnico. Então, nós precisamos, queridos amigos, nesse momento eu os convido,
para a gente refletir no que vem a ser a conjugação doutrina e evangelho, que Emmanuel propõe em toda a sua obra. Ele fazia essa palestra para um grupo íntimo que era composto por Arnaldo Rocha, por Chico Xavier, por Enio Santos, por tantos corações que totalizaram ali em torno de 12, 15 amigos, que trabalharam por quase 10 anos nessas atividades, até a partida de Chico em janeiro de 1959 para Uberaba. Emmanuel estava aqui falando para um grupo mediúnico que representava um conjunto, uma obra que resplandeceu no tempo e no espaço, como agora. Está chegando nas nossas mãos uma orientação. E isso nos faz pensar em alguns pontos. Primeiro, me recordo quando o Arnaldo Rocha, no início dos anos 50, foi convidado para participar dessa atividade. Eu contei essa história no livro Chico, Diálogos e Recordações. O Arnaldo, quando o Chico fez o convite, o Arnaldo falou para ele: Chico, eu tenho poucos anos de doutrina espírita. Na realidade, ele chegou na doutrina espírita em outubro de 46, e esses movimentos aconteceram aqui no início dos anos 50. Então ele tinha 4, 5, 6 anos de doutrina espírita. E ele estava diante, inclusive, de companheiros muito abalizados, com muito conhecimento doutrinário. E um dos médiuns daquele grupo, nada mais, nada menos, era Francisco Cândido Xavier. E ele foi convidado por Emmanuel para ser o coordenador da reunião. Aí ele disse para o Chico: Chico, como eu posso aceitar um convite desse? Eu não tenho a mínima condição. Ele falou assim: não, Arnaldo, você tem sim. Se Emmanuel te escolheu, é porque ele sabe do seu potencial. Ele sabe dos seus valores. E ele entende e ele está verificando os seus esforços em estudar a doutrina espírita. E aqui eu vou fazer um paralelo, vou fazer um toque, trazer um toque cultural, histórico. Vocês já leram, ou têm lido, ou têm estudado o livro Ave Cristo? Porque os romances de Emmanuel, eu tenho para mim que primeiro a gente lê, fica apaixonado, fica envolvido, emocionado. Aí depois a gente vai reler para ver pontos, e depois a gente precisa estar estudando esses romances constantemente. Eu fico assim, vibrando quando alguém me convida para falar de um dos romances do Emmanuel. Eu falo assim: que bom, vou reler. Como agora, no meio do ano, eu vou estar falando de novo do Ave Cristo. Ah, é o dos que eu sou mais apaixonado. Né? Aí a gente vai lá conhecer isso. Eu vou rever a história do Quinto Varro, do Tassiano, da Blandina, da Lívia, do afinador de instrumento, né? O Basílio, enfim, Emmanuel, Meimei, Chico e etc. O Tassiano Arnaldo Rocha. Na introdução do livro, há um diálogo do benfeitor que depois reencarnou para ajudar o Tassiano, o filho. E ele se refere à figura desse filho que estava completamente perdido no mundo espiritual. Lá naquelas turbas perambulando pelas ruas de Roma. Isso no plano espiritual, hein? E fazendo só coisas assim, de levar para a igreja, né? Vamos fazer uma brincadeira aqui. Então, o que aconteceu? O Arnaldo, ele é classificado pelo benfeitor no primeiro capítulo do livro como um espírito de vasta cultura. Vasta cultura. O Arnaldo Rocha está se referindo ao Tassiano. E esse livro, o romance, aconteceu no século III da era cristã. Então vocês imaginem.
O Arnaldo passou por todo esse processo de muitos séculos, de muitas encarnações, como um espírito que trazia uma bagagem assim extraordinária no campo da cultura, do entendimento. O desafio do nosso espírito, que nós temos como Arnaldo Rocha, foi abrir o coração para Jesus. Porque ele sempre esteve na liderança, no militarismo, processos complexos, que tem a ver com a história dos grandes líderes. Agora, vocês imaginem, o Arnaldo não tem histórico na religião. E ele reencarnou no século XX com um desafio. A providência divina apresentar para ele Jesus. Embora tinha apresentado para o Tassiano lá atrás, tinha apresentado para o Prisco, que foi um soldado da não sei se é 13ª Legião, lá na região da Capadócia, no século IV. Vocês vão encontrar essa história do Arnaldo Rocha no romance de Wallace Rodrigues Leal, intitulado Esquina de Pedra. Ele começou a ficar balançado com essa história de cristianismo. Mas aqui, daí entrar para isso aí é outra história. Aí passou esse tempo todo, ele teve que viver uma augúria complicada, uma dificuldade muito séria, que foi a perda da mulher, Meimei, desencarnada, com uma doença complicada. Ele ficou tão abalado, que a espiritualidade falou assim, agora. Aí ele foi encontrar de novo com o Chico Xavier, porque todos acham que o Arnaldo encontrou com o Chico Xavier a primeira vez ali em outubro de 1946. E não é isso não. Essa história que ficou marcante. Porque o Chico encontrou com o Arnaldo era mais novo que o Chico com 20 e poucos anos, o Arnaldo adolescente, na escadaria da União Espírita Mineira, lá nos anos 30. Nos anos 30. Aí quando o Chico, jovem, viu o adolescente Arnaldo, ele abraçou o Arnaldo e falou assim, ele não conhecia, foi a primeira vez. Ele abraçou e falou assim, ô Naldinho, como que você demorou, Naldinho. Olha que interessante. Bom, mas voltando. Olha para vocês, eu estou falando de reunião mediúnica. Mas a reunião mediúnica ela tem que ter vida, ela tem que ter prática, ela tem que ter história para a gente entender. Aí lá na frente o Arnaldo, com pouco tempo de doutrina espírita, Emmanuel falou assim, é ele. Nós vamos dar oportunidade para ele, porque é ele que vai coordenar os trabalhos do Chico. É ele que vai conduzir esse grupo. Aí o que aconteceu? Ele falou assim, eu não tenho condição. Aí o Chico falou assim, pode confiar que Emmanuel falou que vai pôr a mão na sua testa. Ele vai te intuir. E Arnaldo foi aprender doutrina espírita na prática nesse período. Olha que interessante. E Emmanuel, essa página aqui, ele estava ensinando para o Arnaldo um pouco do que é ser dirigente. Como ele estava ensinando para o Chico, 1950 e poucos. O Chico começou em reunião mediúnica em 1931. Uma história belíssima que em breve nós vamos publicar para vocês. Com alguns detalhes que o público não conhece. O Chico tinha 20 anos de reunião mediúnica. E ele estava aprendendo ainda, porque ele falava isso. Ele falava isso para o grupo. E não era falsa modéstia. O Enio Santos, que era esclarecedor, que lá no livro Ave Cristo vocês vão achar o Enio Santos. Ele foi o Enio Pudens, um dos cristãos que ajudaram o Tassiano, levar o Tassiano para o martírio. E os amigos se reencontrando. Lá no Ave Cristo vocês vão achar o Érito Marcelino, um cristão, que deu as últimas orientações do Evangelho para o Tassiano, que ia ser martirizado no circo. O Tassiano, o Arnaldo. Érito Marcelino foi o nosso querido Honório Onofre de Abreu, que eu acabei citando aqui hoje.
Então, pelo visto, a turma está toda por aí. E nós tínhamos nesse grupo médios de sustentação ou assistentes. Então por que nós estamos falando tudo isso, gente? Porque Emmanuel aqui está nos ensinando a importância do orientador, do médium e do assistente. Como orientador, o cérebro que dirige, o médium, o coração que sente. O médium que não sente, ele está a pé. Ele está complicado. Médium intelectualizado sofre, mais sofre, mais sofre. Porque bloqueia, começa a ter excesso de escrúpulo. E o assistente, que é o braço que ajuda. Aí se a gente for prestar atenção numa reunião mediúnica, todos nós somos dirigentes. Todos nós somos médios. Todos nós somos assistentes. Queridos amigos, a história aqui é maravilhosa. Porque vem falar de confiança, boa vontade, harmonia. Vem falar de aperfeiçoamento interior. A oração com vigilância. O dever bem cumprido. Aí vem falar que as consequências é a elevação moral da ciência, o esclarecimento da filosofia e a liberdade da religião. Porque não tem imposição. É adesão consciente da vontade. Quando a gente falou no início das disciplinas, e que nós tentamos vivenciar, a gente está querendo dizer para vocês que ninguém fala, ninguém fica cobrando, ninguém bate, ninguém vasculha a sua vida. Somos nós é que vamos entendendo isso e vamos nos curvando silenciosamente. O João Iudes Nodari, de Cachoeirinha do Rio Grande do Sul, está dizendo que esse estudo nos acompanhe por longo tempo para que possamos atingir esse santuário de caridade, de harmonização interior e de qualidade mediúnica e chegar ao celeiro de luz. E vocês não tenham dúvida que todos os amigos aqui citados, Emmanuel, Chico, Arnaldo, Enio Pudens, o Wallace Rodrigues Leal, me passou pela memória Clóvis Tavares. Eu gostaria de fazer uma reverência carinhosa ao nosso querido Luciano dos Anjos, amigo do Arnaldo que desencarnou na última semana no Rio de Janeiro, a todos aqueles companheiros que trabalharam naquele período ouro do movimento espírita, de muitos educadores, de qualidade literária, de expositores que viviam o que falavam, que alimentavam o sentimento cristão, valorizando a simplicidade. São pontos que a gente está vendo no movimento espírita que na atualidade precisam de ser revistos. Porque nós estamos carentes de educadores. Nós estamos carentes de dirigentes. E nós estamos precisando de expositores que possam entender que precisamos dar o nosso testemunho e trazer o cristianismo na sua simplicidade como outrora. Sem criar sectarismo, sem privilegiar o elitismo, esquecidos do povo que sofre, esquecidos do filho do Calvário que precisa de apoio, de arrimo, de carinho, de amizade, expositores que não têm tempo para conversar com o povo. Nós que terminamos a reunião, largamos o sofredor para o meio do caminho porque a gente tem que assistir o Big Brother em casa? Ou porque temos compromissos. E nós ouvimos de Honório Abreu, certa feita, como que eu posso terminar uma palestra espírita e sair correndo? Eu fui ali suscitar dúvidas. Eu não fui ali tirar dúvidas. E se eu fui ali como um expositor espírita suscitar dúvida, porque esse é o estudo doutrinário. Eu não estou aqui para resolver nada. Porque a exposição que fica querendo resolver, ela não atinge os seus objetivos. A exposição espírita é bisturi que começa a rasgar. Ela tem que abrir o peitoril do indivíduo para que ele possa sentir o que é doutrina espírita. Que não é projeto de intelectuais, de intelectualidade. No nosso seminário que fizemos eu e o Afonso no sábado na FEAC, o Afonso mediunicamente, ele me confidenciou. Mediunicamente ele soltou uma frase que nem ele teve o alcance na hora. Que os tempos atuais,
A espiritualidade está pedindo passagem para que a verdade seja colocada, para que os homens sintam. Portanto, o momento agora é dos intelectuais cederem espaço. Que os intelectualistas possam entender que doutrina espírita não é para que a gente se perca no cipoal da periferia doutrinária. Doutrina espírita é para ser vivida. Se não for assim, ela não tem sentido. Doutrina espírita não é para dignificar as personalidades que estão se apoiando nela para serem vitoriosos na terra, serem aplaudidos, incensados e bajulados. E bem-aventurado quem não bajula. Bem-aventurados são aqueles que oram pelo grupo que está bajulando. Há um outro grupo de almas amigas que estão caindo infelizes no cipoal da ilusão. Doutrina espírita precisa de ser dignificada e não dignificar-nos. Somos nós que temos compromisso e responsabilidade em honrar essa doutrina. Somos nós que precisamos de pregar a doutrina espírita com as nossas vivências, com as nossas experiências, com o nosso sentimento. E com todo esse carinho, com toda essa alegria, eu gostaria, queridos amigos, de dizer que Jesus espera por ti. Espera. Meimei diz assim para que a gente possa concluir a nossa participação nesta noite. Do livro Espírito da Verdade, psicografado pela nossa alma querida, Chico Xavier, nessa lição especificamente pelo Valdo Vieira, intitulada, não, melhor dizendo, pelo Chico Xavier, Esperando por ti. Antes de pronunciares a frase amarga que te explode no coração, tentando romper as barreiras da boca, pensa na bondade de Deus que te envolve por toda parte. A natureza é colo de mãe expectante. Assemelha-se à luz celeste ao olhar do próprio amor que te segue, às ocultas. E o ar que respiras é assim como o sopro da ternura de alguém, a estender-te alimento invisível. Tudo serve em silêncio, esperando por ti. Abre-se a via pública aos teus pés, a feição de amistoso convite. A água pura está pronta a mitigar-te a sede. O livro nobre aguarda o toque de tuas mãos para consolar-te. E o fruto, pendendo da árvore, roga, humilde, que o recolhas. Pensa na bondade de Deus e não digas a palavra que desencoraje ou amaldiçoe. Cala-te, onde não possas auxiliar. Deixa que a tua alma se enterneça, ajudando nas construções do bem eterno, que tudo nos dá, sem nada exigir. E compreenderás, então, que Deus te oferece a vida por divina sinfonia, e que essa divina sinfonia te pede que lhe des também a tua nota. Que possamos dar, portanto, a nossa nota na sintonia da vida, que define uma sinfonia, uma peça singular, de beleza exponencial, que há de nos trazer a verdadeira felicidade e a plenitude da paz. Queridos amigos da sala Estudando o Espiritismo, os ouvintes da Rádio Brasil Espírita, queridos irmãos da Rede Amigo Espírita, que Maria Santíssima, a veleira dos nossos corações, se faça
no instituto sagrado do nosso lar. E que ela possa ser percebida, sentida por todos nós integrantes do Cadinho Purificador. E que possamos ouvi-la no silêncio sagrado da tua intimidade, da tua consciência. E assim, só me resta encerrar o trabalho de hoje dizendo: Ave, Ave, Ave Cristo. Nós te saudamos na intimidade do nosso coração, Jesus. Jesus, Senhor, suplicamos, esteja conosco, hoje e sempre.